Pessoal, olá, como vai? Mais uma vez aqui reunido com vocês, né? Paz e graça. Nós estamos sozinhos não, nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Graça e paz a todos vocês. Então hoje nós vamos falar assim do dízimo, né? Vamos falar um pouco do dízimo para você fugir dos larápios, né? Dos falsos profetas que andam por aí. Cara, nós não vamos conseguir desmanchar coisas que têm séculos, né? Mas se de um por um, cada um fosse renovando, se instruindo, a gente vai ter um bom número de pessoas habilitadas, pessoas cientes, cheias de sabedoria, né? E conhecedor da graça de Deus. Foi isso que o apóstolo Pedro deixou escrito para aquele povo, né? Quando ele escreveu sua carta, e serve para nós também. Ele diz: crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não me engano, é 1 Pedro 3,18. Se não for 1 Pedro, é 2 Pedro 3,18. Tá lá. Tá bom? Deus abençoe então. Vamos falar do dízimo. Primeiro, nós precisamos falar da origem do dízimo, né? Porque tem várias desculpas para o dízimo. As desculpas são enormes. Eu vou colocar aqui para vocês, vou falar para vocês da desculpa do dízimo. Mas o dízimo, segundo os denominacionais, os religiosos, é uma obrigação, né, hoje na igreja. É mentira. Isso é mentira. O dízimo não é imposto à igreja de Cristo. Por isso, se você me mostrar na Bíblia em qualquer lugar isso, eu vou ficar caladinho. Mas se você não me mostrar, aí eu vou ter que falar, né? Igual eu vou falar hoje, tá bom? E vou colocar uns pontos na Bíblia que vocês vão entender que eles colocam para enganar você. E você se engana, porque não é que eu estou falando mal de você, não é isso. Você se engana porque falta o conhecimento, tá? Falta o conhecimento. Se você tiver o conhecimento, você não se engana mais com esses lobos devoradores. São os cães gulosos, que a gente chama por aí. Bom, colocar aqui para vocês aí a origem do dízimo, segundo a religião, foi lá em Abel e Caim, quando os dois, né, apresentou os frutos do seu trabalho no dia a dia, né? Abel ofereceu o primogênito do seu rebanho a Deus e Caim apresentou os frutos. Caim plantava frutos. E Deus agradou foi do sacrifício ou da oferta de oferenda. Não quer dizer que seja oferta, igual isso que é hoje, não, o dízimo tal, mas você pode dar oferta. A oferta está escrita para dar. Eu vou explicar sobre isso também e vou colocar as passagens bíblicas para vocês. Então, vem de oferenda. Oferenda é quando você oferece algo a Deus, seja do que for. No Antigo Testamento se oferecia em troca da expiação dos sacrifícios. Vou falar assim para vocês entenderem. Em troca da expiação dos pecados, sacrifício de animais. Por isso, já refletia lá em Abel essa tipificação do sacrifício durante a caminhada do povo israelense, povo de Israel, até que viesse Cristo e mostrasse a realidade do que fez Abel a Deus, o sacrifício dele próprio para a salvação do mundo. Ok? Então, assim, não significa nada de que Abel e Caim, por ali, Deus deu mandamentos de você dar dízimo, de você pagar imposto para Deus. É mentira, isso é conversa fiada. Isso é enganação, tá bom? Outra, eles usam Abrão, na época Abrão, depois Abraão. Mas Abrão, é Gênesis 14, você pode pegar Gênesis 14, você vai ver que quando Abrão venceu a guerra,
ele encontrou com Melquisedeque, que seria um sacerdote. Não seria um sacerdote, igual eles falam hoje, da Igreja Católica, o sacerdote da Igreja Evangélica, que é o pastor e etc. Não é nada disso. Antigamente tinham sacerdotes até do mal. Quando José estava no Egito, o Egito tinha sacerdotes, né, que transmitia para o povo aquilo que Deus queria, ou representava para o povo aquilo que Deus queria, o que ele achava que Deus queria. Essa é a verdade. Mas isso não significa que você tem que dar o dízimo. Melquisedeque era o rei de Salém, segundo a passagem de Gênesis 14. Era um rei sem genealogia, sem pai, sem mãe, desconhecido. Ninguém sabe a origem dele, certo? Então ele deu o dízimo para Melquisedeque, mas não quer dizer que é um mandamento para ir para a igreja também, porque naquela época, tudo que você tinha, que você adquiria, você dizimava, você dispensava a 10ª parte. Por isso que tem a palavra dizimar, quando alguém usa a frase dizimar um povo, é falso, não se dizima um povo, se dizima parte do povo, né? Parte do povo, que é uma 10ª parte. Então a palavra certa seria dízima e não dízimo, é a dízima, a 10ª parte que você dispõe, desfaz dela. Então era um costume nesse sentido. A mesma coisa foi Jacó, quando ele teve o sonho que ele deitou lá na pedra, pôs a pedra de travesseiro. Gênesis 28, vocês podem ir lá e conferir. Então ele sonhou ali que Deus iria fazer para ele uma situação. Aí o que ele falou? De tudo que o Senhor me der, eu vou dispensar a 10ª parte. Você pode dispensar para pobre, você pode dispensar para um povo, para um rei, naquela época um rei, para um povo, para quem você quisesse. Você tinha que dispensar aquela 10ª parte, naquela época, certo? Mas não era uma regra. A Bíblia nem fala se Jacó pagou dízimo, né? Mas isso era um costume. Só 2 pontos ali dessa situação que aparecem aqui no Gênesis. Gênesis 14, a reação de Melquisedeque. Melquisedeque é o que representa o sacerdócio de Cristo, definitivo, onde se vê que Cristo não tem pai, não tem mãe, não tem origem, não tem princípio e não tem fim. Esse era o sentido de Melquisedeque. Ok, eu vou adiantando porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Eu tenho que falar muita coisa aqui para você. Então, essa parte da história não é regra, nunca foi regra. Regra foi a partir de Israel, quando Deus falou com Jacó que ele trocaria o nome dele, que ele passaria a chamar Israel. Por que ele passaria a chamar Israel? Porque ele tinha 11 filhos, eu falei isso no vídeo anterior. Ele tinha 11 filhos, 12 filhos, e seria 12 tribos. Essas 12 tribos formaria a nação de Israel, de Jacó, chamada Israel. Por isso pegou o nome de Israel. Porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel, que seria um povo, uma nação, na qual Deus estaria com eles e apresentaria o resto do mundo o poder de Deus através deles. Só que eles foram desobedientes e etc. Mas esse assunto eu já falei no outro vídeo e posso falar em outra hora depois. O assunto aqui é o dízimo. Aí pela lei, Deus estabeleceu que Israel teria que dar o dízimo. Mas como regra para todo mundo, pode ter sido, mas como ressalva. As 12 tribos de Israel, uma delas foi tirada para cuidar do templo, do sacerdócio de Cristo, porque tinha um templo, tá? Primeiro foi o tabernáculo, né? Eles montavam as barracas, falei no outro vídeo, montavam as barracas, depois Salomão fez o templo. Então, de todo jeito teve um sacerdote, e esse sacerdote chamava Levi, da tribo de Levi.
Então ele separou homens da tribo de Levi para cuidar do santuário, do sacerdócio de Deus. Então eles não tinham onde plantar, não tinham onde colher, não tinha nada. Então todas as outras 11 tribos, de tudo que elas plantavam e colhia, tirava, dispensava a dízima, a 10ª parte, para o sacerdócio levita. De tudo que eles tinham, boi, gado, né? Boi, gado, mesma coisa, é redundância, né? É boi, é cabra, sei lá, qualquer tipo de criação que eles tinham. E de plantações também, cereais, trigo, sei lá. O tipo de cereal que tinha lá, não sei, mas era isso. Das frutas e tudo mais. Tudo eles tinham que tirar a dízima, que é a 10ª parte, e dispensar. Dispensava para quem? Para o sacerdócio levítico, que não tinha terras para plantar e não podia plantar. Certo? Embora não foi toda a tribo de Levi, mas homens da tribo de Levi, eles não tinham maneira de ter. E Deus ainda alertou, olha, isso aí é para vocês, é para as viúvas, para os órfãos e para o estrangeiro. É comida. Ah, mas não tinha dinheiro na época. Tinha sim, a gente pode colocar aqui, se vocês quiserem. Tinha sim. Tem uma parte na Bíblia aí que Deus falou que se a pessoa morasse longe, ele podia pegar o dinheiro na mão e comprar de tudo, o dinheiro da dízima, comer, beber e regalar. Eu posso colocar aqui depois também, na tela. Eu não lembro agora, mas eu acho. Então, com certeza, eles tinham isso como alimento, para eles alimentar, para qualquer estrangeiro que entrasse na nação de Israel se fosse bem recebido, e para que as viúvas e os órfãos tivessem assistência. Esse era o papel do sacerdócio levítico. Você não vê isso nas denominações hoje, vê? Em algumas denominações, uma vez no ano, doa uma cesta básica. É um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Uma vez no ano, come só uma vez no ano. A Igreja Católica tem uns vicentinos, eu repito, que dão alimentação para as pessoas, né? E etc. Mas não quer dizer que isso seja dízimo. Isso é uma obra de caridade, tudo bem. Mas não é dízimo, não tem nada a ver com dízimo. Então eles tentam embaçar o negócio, mas não conseguem. Isso é ridículo. Essas coisas é ridícula. Então, pessoal, não significa dinheiro, enriquecimento de líder religioso, a dízima. Não significa. Bom, isso virou lei para Israel, que era Jacó, pai de José, de Levi, de Dan, né, e entre outros das tribos que tinha ali. Que era Jacó, mas que Deus colocou o nome dele Israel, que viraria uma nação igual virou. Ok? Beleza. Depois disso, Malaquias escreve que os sacerdotes estavam roubando todo aquele mantimento, os animais, fruto que ia para os sacerdotes. E aí Deus disse que estava roubando a ele. E estava mesmo. Né? E estava mesmo. E aí os religiosos de hoje usam Malaquias como se fosse para hoje. Não, eles estavam falando para o sacerdócio. Eles estavam falando para o sacerdócio, porque os sacerdotes arrecadavam isso das tribos e eles estavam por debaixo do pano levando isso para outra direção. E Deus falou com ele, Malaquias 3, pode ler lá depois. Então ele direciona ao sacerdócio, não a você cristão hoje. Aquilo lá foi escrito para o sacerdote naquela época, quando tinha o templo, quando estava estabelecida o judaísmo, o Israel, tá? E a velha aliança estava valendo. A velha aliança foi encerrada. Quem está falando isso não é eu não, quem fala isso é a Escritura. Se você pegar, por exemplo, 2 Coríntios 3, de 7 em diante, você vai entender isso. Se você pegar Hebreus capítulo 8, você vai entender isso. Tem que ler para você entender que ela encerrou.
A nova aliança encerrou a velha aliança. O Velho Testamento foi cumprido. Tudo foi cumprido em Cristo. Certo? Aí o cara vem e fala assim, não, mas tudo foi cumprido em Cristo, mas eu tenho que falar do dízimo, porque Jesus falou do dízimo. Aí você pergunta para o indivíduo, onde Jesus falou do dízimo? Aí ele me vem com Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, Jesus não dá ordem para o dízimo, mas Jesus critica os fariseus e escribas pelo dízimo. Vocês dão o dízimo do mínimo, que é do endro, do cominho, da hortelã. Era o mínimo. Não estou falando para vocês que era alimento. Quer dizer, se eles davam o cominho, o hortelã, né, e esqueci até o nome do outro, né? O endro. Isso tudo era tempero. Isso tudo era tempero, isso era hortaliça, tempero. Então eram pormenores. Se vocês dão o dízimo da hortelã, da menoria, mas ignorais a justiça de Deus, de que vale você dar o dízimo do menor? De que vale isso se você não tem justiça e se você não teme a Deus? Então não adianta nada. É isso que Jesus criticava neles. Dava o dízimo, mas não tinha justiça, não era justo. Mateus 23, vamos ler para a gente não ficar assim perdido. Aqui, Mateus 23, 23, abri até em cima. Está escrito assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado, olha só, tendes negligenciado os preceitos, as regras, as ordens, né, a lei, os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. 3 coisas, justiça, misericórdia e fé. A mesma coisa é hoje. Você não vê pastor com misericórdia de ninguém. Vê, se você for lá pedir dinheiro, ele vai mandar você orar. Eu já vi isso pessoalmente. Teve um aqui que a mulher foi lá pedir ele uma cesta básica, ele mandou ela pedir na igreja católica. É mole? Eu provo isso, se vocês quiserem, não tem problema. Então ele não tem misericórdia. E justiça? Qual que seria a justiça se tivesse o dízimo hoje valendo, implantar aqui? O dízimo não vale, o dízimo hoje é falso, é engano. Se o dízimo tivesse valendo, qual é a justiça deles hoje? Eles retribuem isso a quem? Pois a tribo de Levi retribuía aos órfãos, às viúvas, os estrangeiros. Estrangeiro hoje não precisa disso. As viúvas hoje não precisam disso, as viúvas recebem mais do que nós. As viúvas têm mais dinheiro que nós. Os órfãos, tem tanto amparo para os órfãos, inclusive obras sociais, governamentais, para isso, para idosos, para órfãos e etc. Entenderam? Não tem essa necessidade hoje, isso é mentira, mas essa justiça eles não fazem. Igual eu te falei, às vezes no ano eles dão uma cesta básica, ou levam uma sopa na rua. Isso não resolve a vida de alguém que está precisando de alguma coisa. Então não tem justiça no dízimo deles não. Então Jesus critica o dízimo aqui em Mateus 23, ele não dá ordem, mandamento para dízimo não. Ok? Mas tem uns menos sábios ainda que falam assim com a gente. Mas você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí fala que é dízimo, não tem nada a ver com dízimo. Nada a ver com dízimo. Então, Jesus não falou claramente assim, não dê mais dízimo. Não. Indiretamente, Jesus cancelou o dízimo. Sabe como? Destruindo o templo. Em 70 DC, todos os atributos do templo, sacrifício, né? Sacrifício, aqueles aparatos todos que tinha no templo, aquele cerimonial todo, foi tudo cancelado. Para nós cristãos está tudo cancelado isso. E aí nós vamos ler Hebreus para você ver que eu estou falando que foi cancelado. Hebreus no capítulo 7, você pode abrir Hebreus 7, versículo 4 adiante. Você vai ler comigo.
7:4. Considerai, pois, como era grande, considerai, pois, como era grande essa. Está errado. Você desculpa que eu tenho pouca visão, viu, gente? Mas aqui, ó, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Despojo era o que o Abraão pegou do rei que ele venceu a guerra. Quando você vencia a guerra, você pegava tudo que o rei tinha. Bens, tudo quanto é bens tinha lá, você pegava. Até ouro, até prata, tudo você pegava. Né? Então vamos lá, ora, os que dentre os filhos de Levi, da tribo de Levi que eu acabei de falar, recebem o sacerdócio, os filhos de Levi que recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos, as dízimas do povo, ou seja, dos seus irmãos, da tribo, das 11 tribos, seus irmãos das 11 tribos. Embora tenha estes descendido de Abraão. Isso é meio enigmático isso aqui, tá? Mas a gente vai tentar esclarecer. Embora tenha estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão. Olha só, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo. Genealogia de Melquisedeque não se inclui ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque eu já acabei de falar, Melquisedeque era um rei sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem origem. Por isso, o sacerdócio hoje é segundo a ordem, é segundo o modelo de Melquisedeque. É espiritual. Então ele não necessita de nada material, nada, porque não tem esses serviçais hoje estipulado por Deus para fazer esse tipo de serviço. Não há sacrifício, não há templo para isso mais, e não há manifestação de Deus como era no tempo do templo. Acabou. Vamos continuar. Então, Melquisedeque que recebeu isso não tem nada a ver com em genealogia. Genealogia é descendência de Levi, do sacerdote levítico. Então vamos lá. Eu parei no versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher o dízimo entre os irmãos, né? Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão, que é Melquisedeque. E abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas. Olha só, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior abençoa o superior. Aliás, o inferior é abençoado pelo superior. Estou falando com vocês que eu estou um pouco enxergando um pouco, né? O que aconteceu entre Melquisedeque e Abraão. Então ele foi abençoado pela promessa. E evidentemente é o maior que abençoa o menor. Aliás, diz aqui são homens mortais, sacerdote levítico, eram homens mortais, que recebem o dízimo. Porém lá, né, ou ali, aquele de quem se testifica que vive. Então aqui se trata já, o autor de Hebreus já se trata aqui da tipificação do rei de Salém com Cristo, que ele já refere-se ao tipo de sacerdócio e de ser que Cristo é. Ele diz, aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo, porém ali, ou lá, aquele de quem se testifica que vive. Olha só. E por isso, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Certo?
Então, mesmo que ele não seja da genealogia, mesmo que eles não sejam do tempo de Abraão, mesmo que Abraão não soubesse do que Cristo faria em Israel, né? Abraão pagou o dízimo, né? Vou ler de novo. Aliás, aqui são homens mortais. E por fim, versículo 9, e por assim dizer, também Levi, que recebe o dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Certo? Aí o cara pega isso aqui e fala assim, não, então, se Levi pagou o dízimo na pessoa de Abraão, pagou para Cristo, que é tipificado na pessoa de Melquisedeque. Não, não é nada disso. Aqui quer dizer que o germe, em outras tradições está aqui, que o germe, o princípio disso, foi tipificado em Abraão, certo? Na pessoa de Abraão. O princípio disto, sabendo Deus que tinha Israel, o princípio disso foi aplicado em Abraão. Com outro significado, que todo aquele alimento que o Levítico recebia era dado aos pobres, viúvos, órfãos e estrangeiros. É aquilo que Cristo falou no Evangelho. Tudo que fizeste a um desses pequenos está fazendo a mim. Então era cuidar daquelas pessoas. Certo? Está fazendo a Cristo. Então o que Levi fez na pessoa de Abraão a Cristo. Isso é mistério. Isso é mistério. Levi pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Quer dizer, Levi cumpriu o propósito do dízimo, cuidando do povo, né? Tipificando Abraão, que pagou. Ou seja, Levi fez isso a Deus, indiretamente nas pessoas. Pois bem, hoje você não vê isso. Hoje você não vê isso. Aliás, versículo 10, né? Porque aquele que ainda não tinha sido gerado, é o germe, o princípio. Porque aquele que não tinha gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele, ele está afirmando, se Levi pagou o dízimo na pessoa de Abraão, é porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro, porque aquele não tinha ido ser gerado, que seria o sacerdote levítico. Então, é uma tipificação. Simplesmente isso. Simplesmente, mas continuando, versículo 11. Se portanto a perfeição, olha só, se portanto a perfeição houvera sido mediante ao sacerdote levítico, da tribo de Levi, pois nele baseado o povo recebeu a lei. O povo recebeu as ordens, não dízimo. Então, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele era baseado o povo, recebeu a lei. Pois nele baseado o povo recebeu essa tradução que é muito esquisita também. Que necessidade, sendo assim, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote? Quer dizer, se a lei era perfeita, o sacerdote levítico era perfeito, com as cobranças de dízimo, com as regras, eu estou falando de dízimo, mas tem muitas outras regras. Por que teria necessidade de levantar outro sacerdote? Cristo, está falando de Cristo. Que haveria necessidade de haver outro sacerdote? Nenhuma, com certeza. Então quer dizer que a lei foi, transitória, só por um período. O dízimo foi só por um período. Ele acabou. Vamos continuar aí. Que necessidade havia de outro sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque? Está falando de Cristo, eu falei. Que não fosse contado segundo a ordem de Arão. E que não fosse conforme eram
Os levíticos, que é Arão que era o sacerdote, né? Era o levítico lá, o sacerdote. Então não foi segundo Arão, não foi segundo Levítico Cristo. Cristo foi diferente, foi segundo a alma espiritual. Repito, sem genealogia, sem princípio, sem fim, sem nada. Ok? Versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, olha só, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também a mudança da lei. Mudou o sacerdócio. Não tem sacerdote terreno mais. Eu falei no outro vídeo, vou falar de novo. A Igreja Católica adora imitar o antigo templo, dizendo que eles são sacerdotes, conforme lá com sacrifícios, com cerimoniais. Não tem necessidade disso hoje. Cristo já findou todas as coisas, já fez tudo. Chegou nós até Deus diretamente, sem terceirizar. Vocês podem ler aí no capítulo seguinte. Aliás, no capítulo seguinte, não, estou lendo aqui Hebreus 8, vocês podem ler Hebreus 10, vocês vão ver isso aí. Tá? Vocês vão ver isso aí. Então veja bem, para terminar aqui essa leitura, versículo 13, porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Ora, se fala de Cristo que não veio da tribo de Levi, nós sabemos que Cristo veio da tribo de Judá. E Moisés não deu ordem nenhuma à tribo de Judá quanto ao sacerdócio. Essa é a definição também. Não tem dízimo para aquele que veio de tribo diferente, Judá. Então, no versículo 12, né? Vou continuar no 13 depois, no versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas, Cristo, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente, versículo 14, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Levíticos, entenderam? Eu estou baixando um pouquinho, que está um reflexo no meu óculos, né, da luz. Já estou com 32 minutos, não vai dar tempo de eu falar tudo. Fica muito grande o vídeo, né? Pois bem, essa é a verdade. Olha, eles inventam tudo quanto é desculpas para que você possa dar o dízimo. Aí quando você fala assim para ele do dízimo, eles caem para a oferta. Aí eles vão lá em 2 Coríntios, pega aí e leia. 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9. Ali eles falam que cada um contribui segundo a sua vontade, segundo a sua condição, né? E etc. Mas ali não se trata de dízimo e muito menos de ofertas estas que eles pregam aí, ó. Entenderam? Mentira! Vou explicar isso aqui rapidamente. Tá bom? É o seguinte, se você pegar Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, vê aí, aqui ó, fui em cima, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 em diante. Está escrito assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentaram-se um deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que ele estava para vir grande fome, né, por todo o mundo. Ágabo profetizou uma grande fome na Judéia. Isso foi 10 anos de seca e fome na Judéia. Aproximadamente no ano 49, 39, por ali. Nesse ano aí, foi por aí. 10 anos de fome na Judéia. Aí o que acontece? Versículo 29 de Atos 11. Naquele tempo o imperador era Cláudio, tá? Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Na Judéia ficava Jerusalém. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos
aos serviçais, aos servos, por intermédio de Barnabé e Paulo, que chamava Saulo. Tá? Então, quer dizer, os discípulos propôs a ajudar. Aí se você pegar Romanos 15, 26, tá aqui, ó, fui bem em cima. Romanos 15, 25, 26. Porque convém que ele reine. Opa, aqui não é Romanos, espera aí. Romanos 15, 26. Estou precisando trocar o óculos, hein? Romanos 15, 26. 25, 26. Mas agora estou de partida para Jerusalém, disse Paulo aos romanos, a serviço dos santos. Os santos eram o povo da Judéia, o povo que estava em Jerusalém. Porque aprove a Macedônia, né, e a Acaia, eram 2 países ali, vamos dizer assim, levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ok? Você está falando assim, mas você está praticando um anacronismo, você está pulando aí. Não, nós não praticamos anacronismo, nós vamos em ordem cronológica. Porém, academicamente falando para vocês, não se estuda a Bíblia por partes de capítulos e versículos, ou de história no versículo tal. Não. A Bíblia, você estuda ela num todo, de Gênesis a Apocalipse, num todo. Isso, na parte acadêmica a gente chama de teologia sistemática. Teologia sistemática é quando você pega um todo da Bíblia, um conjunto, e você vê a história formada, concretizada e realizada. Agora, quando você pega partes isoladas, achando que é um assunto e o outro capítulo é outro assunto, você vai fazer bobagem, tá certo? Então, continuando aqui, ó, 2 Coríntios, no capítulo 8 e capítulo 9, você vai ver que se trata da ajuda aos pobres da Judéia, em Jerusalém, que estava há 10 anos, que passaram 10 anos numa seca e sem o que comer, sem onde produzir. Aí os apóstolos fizeram essa coleta em Corinto, na Acaia, na Macedônia, né? O capítulo 8 trata de Corinto. A Macedônia já fez, a Acaia já fez, eles não vão fazer coleta para ajudar o povo. Então isso tudo é para ajudar o povo. Isso aqui não trata hora nenhuma de você dar dízimo para pastor, para padre, para líder religioso, seja o que for. Não se trata de dízimo para você enriquecê-los e terceirizar isso, porque eles não fazem justiça no dízimo. Se o dízimo tivesse a justiça que tinha ordenado Deus, tudo bem, mas não tem. Isso tudo vai para eles. Você pode ver o Silas Malafaia está patrocinando as manifestações do Bolsonaro. Com que dinheiro? Lá da Assembleia, da associação dele. Dinheiro este que entra pelas ofertas e dízimo. Estou falando mal dele falar do Bolsonaro, não, que eu sou apoiador de Bolsonaro. Se você que está me ouvindo gostar, bem, não gostar, paciência. E você que gosta do outro também, eu não vou te desrespeitar. Mas ele como político daria certo, mas como pastor vai prestar conta para Deus. Estou falando dele, mas tem vários outros. Edir Macedo, né? Valdomiro Santiago, aquele herege do R.R. Soares. O R.R. Soares teve coragem de falar. Olha só, ele pegou Malaquias 3, que eu falei para vocês aí, e usou a passagem de Malaquias 3:8, me parece, e Deus falou através do profeta Malaquias para o povo: todavia vocês me roubais. Pode o homem roubar Deus? Todavia vocês me roubais. Aí ele falou que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. E se você estiver roubando a Deus, você não entra no céu. Olha aí, foi lá em 1 Coríntios 6:10. Vai lá e confere. 1 Coríntios 6:10, ele leu
que está escrito lá, fora os ladrões, os afeminados, os bêbados, etc. Então, fora os ladrões. Se você está fora, você é ladrão. Mentiroso, sem vergonha, sem caráter. Mentiroso. O dízimo Malaquias está falando do que eu expliquei já. E 1 Coríntios 6,10 não trata nada de dízimo, nada disso. Nada a ver. É muita folgatura. Então, abre o olho de vocês. Né? E eu vou voltar para falar disso, que não vai dar tempo, 40 minutos já de vídeo, tá? Eu vou falar de 2 Coríntios 8, 9, detalhadamente no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Paz e graça. Quiser ir comentar, perguntar, questionar, vai nos comentários aí. Né? Siga lá, irmão Tony. Compartilhe, gente. Compartilhe, não custa nada. Não custa nada. Tem gente que tem coragem de olhar, não dá um link, um like, não compartilha, não fala nada. Sei por quê. Não sei porque, não custa nada, só fazer isso. Deus abençoe esse mesmo. Paz e graça a todos vocês. Com Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui.